Maravilha, queridos, a paz, de novo aqui, vamos que vamos, agora vamos para um novo livro, olha que livro fantástico. Que livro que é, pai? É Atos. Atos, o próprio nome está dizendo, é o que os discípulos, a história da igreja, o começo da igreja, o que eles fizeram de começo. A atitude da igreja, porque tem gente que pensava que era uma pessoa. Meu Deus. Não é. Então é isso, começando a igreja primitiva, depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu, começa o povo a expandir a verdade do evangelho para os quatro cantos da terra, e os discípulos, isso é a história deles ali, inclusive conta a conversão de Paulo, e vai por aí fora. Rico. E aí o foco desse estudo nosso é mais da viagem missionária de Paulo. Né? É que a gente começou por aí, e também saímos, assim, por exemplo, enquanto nós vamos andando na viagem missionária de Paulo, ficou bom assim? Missionário, as viagens dele. Então, por exemplo, a gente vai andando, a gente vai entrar por Filipenses, já passamos por Filipenses, mas logo adiante vai vir Tessalonicenses. Então, na viagem, nós entramos em Tessalonicenses e vamos estudar o livro de Tessalonicenses. A viagem está cheia de meandros aí. Então, vocês estudamos, voltamos para cá, vamos um pouquinho para adiante, vamos estudar depois chegar em Corinto, aquela coisa toda, coisa e tal. Então, irmão, nosso convidado para essa jornada fascinante do que os discípulos fizeram, e de aprendizado maravilhoso para a nossa vida. Vamos lá, só para lembrar, inclusive, quem foram os leitores, que é sempre bom sempre destacar quem fez coisa certa. O João Batista, inclusive, foram só 18. Então, ficou uma semana sem postar e só 18 nego. A Jaqueline tem razão em falar, tem uma galera que tem que... Ó, a Jaqueline eu não conheço. Menino, beleza. Ó, Jaqueline, enfia a cara na palavra mesmo, que é a tua vitória nesse mundo, meu. E a Borjana, como é que é? Orjana, mesmo jeito. E tem mais uma do Rio também. Tem uma galerinha do Rio. Cara, que legal. Vamos pra cima. Então, lá, João Batista, só 18, só para lembrar quem leu. João Batista, que respondeu. O Maurício, Isabela, Cecília, Rosium, Simone, inclusive está conosco a Simone aqui. Orjana, a Vivian, a Jaqueline, o Ioiô, também o Lucas, a Meire, o Cezinha, sempre Cezinha, a minha mãe, a Bruna, o Kalel, a Bebel e a Esther. Foram as pessoas que leram dessa passagem. É sempre assim. Eu entendo que as pessoas que não participam, ou estão fazendo pouco em participar, são crianças, em primeiro lugar, e em segundo lugar, são crianças que estão sem apetite, caramba. Aí tem que fazer aviãozinho. Poxa, vai daqui. Mas isso vai melhorar, isso vai mudar. Pessoal, se vocês puderem estimular entre si, façam isso, gente, porque é pro bem da pessoa. Uma nova forma, com um grupo menorzinho, vai acontecer isso. Tá a história aí adiante que você está inventando. No próximo vídeo a gente vai postar isso. Começando então por Atos, então essa passagem, Atos 11 a 20, a gente começa especialmente nessas 10 primeiras perguntas, de Atos 11 e 12, basicamente as respostas estão lá. Começando, qual era o nome do profeta que disse que haveria fome em todo o mundo? A resposta estaria em Atos 11, 28. Confere isso, pastor? Caramba, 11, 28 diz assim, rapazinho. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, anunciou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, o qual aconteceu no reinado de Cláudio. Maravilha. A resposta é Ágabo, e esse Ágabo é um cara profeta, né? Não foi a primeira vez. É só para você saber, adiantando rapidinho, ele tem uma outra aparição, quando Paulo estava voltando da terceira viagem, que ele pegou o cinto de Paulo, se amarrou lá e disse, isso vai acontecer, mas isso é para frente, a gente vai ver. Maravilha. Duas aparições dele. Pergunta número 2. O que os irmãos da Antioquia resolveram mandar para os que moravam na Judéia? O irmão Ioiô mandou good vibes, mandou boas vibrações. Será que é isso que ele mandou? Ô Ioiô, espero coisas melhores de você, Carol. Quanta batata. Mas aqui é o seguinte, você veja bem, acabamos de ler que Ágabo falou que ia ter fome, ia ter um negócio, e realmente. E o povo da Judéia é muito pobre, muito judiação. E aí o que aconteceu? O pessoal lá de Antioquia falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos mandar coisa para eles, cara. E aí então, Paulo com Barnabé subiu, onde é que está o... 29 e 30. 12, 29... 11, 29 e 30. Os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Os irmãos eram pobres lá, coitadinho. Não era nem do curriola deles, era do outro lugar. Mas é igreja, vamos abençoar. Assim o fizeram, enviando aos presbíteros por mão de Barnabé e Paulo. No começo, Barnabé era mais saliente. Você pode ver isso em Atos?
Depois há uma inversão, Barnabé e Saulo. Depois é Paulo e Barnabé. Né? Maravilhoso. Maravilha. Mas é o amor dos irmãos, ainda que não conhecessem. Vamos lá mandar, porque a igreja é um só corpo. Maravilhoso. A pergunta 3. Quem são os que foram considerados colunas da igreja? Opa! Essa pergunta não está em Atos, né, pastor Hélio? Isso mostra que nossas perguntas não são só copia e cola. Exige, procura, pesquisa. É isso. bom você abordar esse assunto, porque tem coisas adiante que você vai ter que escarafunchar. Sabe que o pessoal do Rio sabe o que é escarafunchar? Eu acho que imagino que é chafurdar. Afundar. Mas é verdade. Qual era a pergunta que você fez? Com os colunas da igreja. Estaria em Gálatas 2:9. É isso Gálatas mesmo? 2:9. Lê aí. Gálatas 2:9. Eles responderam? Ninguém respondeu isso. O pessoal respondeu, até alguns que responderam, alguns falaram, são os apóstolos em geral, uns responderam que são os 3 de fato, mas não deram referência, ninguém deu referência. Pois então, aqui em Gálatas 2:9, quando um outro momento de Paulo com Gálatas, ele diz assim, quando conheceram a graça que me fora dada, Paulo estava explicando para os colunas da igreja, porque Paulo, você sabe, veio depois, Paulo não andou, não era discípulo de Jesus, ele apareceu depois no cenário. E aí o que acontece? Ele chegou lá, ele foi ao encontro daqueles que conviveram com Jesus. E era uma tradição dizendo assim, que as colunas da igreja eram, em vez de 2:9, quando conheceram a graça que me fora dada, ele contou, Tiago, Pedro, Cefas e João, que eram considerados as colunas da igreja, estenderam-nos a mão direita em sinal de comunhão a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles fossem a circuncisão. Então os colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. Quem será esse Tiago? Bom, Tiago, daqui a pouco vamos falar. Pergunta número 4. Qual foi o rei que mandou matar Tiago? Meu Deus. A resposta estaria, teoricamente, em Atos 12:1. 12:1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes prendeu alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Presta atenção. Você está respondendo 2 já, né? Você fica só na primeira. A primeira pergunta é quem mandou matar? Sabe cada vez que eu vejo Herodes, eu me lembro do Trump. É mesmo? Cara, chucrão de tudo. O Herodes teve um fim meio trágico no final do capítulo, né? Vamos ver se o Trump vai ter isso aí também. E a pergunta número 5 vai falar, o Tiago que foi morto era irmão de quem? Aí é que tá, irmão de João. Irmão de João, lembra? O filho do trovão que Jesus chamava, tal coisa. É esse que foi morto, que mandou matar. E interessante, eu estava falando com você antes, quando houve no monte lá a transfiguração de Jesus, os 3 sempre são os colunas. Sempre estavam juntos, né? Era Pedro, Tiago, esse que morreu, e João. Agora, os colunas da igreja, esse do meio, Tiago, que era irmão de João, tinha morrido. Aí entrou, aí eu não posso falar, que já está aí, né? Daqui a pouco vai falar. Mas parece um desperdício de Deus, né? Tiago acompanhou Jesus no núcleo duro ali, a ressurreição de Talita Cumi lá, quando ele manda levantar. Vários eventos, Pedro, Tiago e João estavam juntos. E aí Tiago ficou um tempinho, já morreu, já foi levado para desperdício, né? João Batista, maior nascido de mulher. Mas na nossa visão, né? Mas a visão de Deus é muito maior do que cumpriu o ministério. Claro que é. A pergunta número 6. Qual Tiago escreveu a carta de Tiago? Aí o Daniel me cobrou aqui e falou assim, mas não tem uma referência clara. A carta escrita de Tiago é Tiago, irmão do Senhor, e aí então adiante, este sim, coluna da igreja. Perfeito. Coluna da igreja não é o Tiago, irmão de João. Que acompanhou Jesus. Tiago, irmão de Jesus. Que negava ele antes, enquanto Jesus estava em vida. Esquisito, né, cara? Loucura. Esquisito. Sempre a chance da restauração e de fazer novo. As pessoas às vezes têm parente em casa que parece que não vai nunca ser salvo, e aí Deus pega e chama no tempo dele, se houver um coração desejoso. E é verdade, dependendo do interesse, viu, irmão? Eu entendo que o progresso cristão ele está diretamente relacionado à leitura da palavra, meditação da palavra e a coração, desejo. Desejo. E você fala, a pessoa recebeu tanto desejo que ela tem. Jamais, se tem apetite, jamais Jesus vai deixar de alimentar. Busca e encontra. Claro que é. É isso pra você. Filho, o que você quer pra sua vida? Você quer levar uma vida medíocre? Você tá louco, cara. Estão falando, o investimento é na sua vida aí, ô indecente. Caramba.
Pergunta número 7. O que a igreja fazia enquanto Pedro estava preso? Está lá em capítulo 12, verso 5. Diz lá, Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Clamor junto, todo mundo unido. Todo mundo, orando, porque estava muito, Tiago tinha sido morto, e agora tinha prendido ele, quer dizer, o destino era simples entender, mataram Tiago, mataram também. E aí o anjo tirou. E aí você pode isso é outra pergunta. Aí você podia perguntar assim, pô, interessante, por que Deus livrou Tiago, livrou Pedro e não livrou Tiago? Ele que sabe. E aí ele vai pensar, não, imagine, não tem nada a ver, Deus faz do jeito que ele quer, Deus tem propósitos e acabou. Ele é Deus, né? Ele é Deus, ele pode fazer. Pode. E lembre-se que com Deus não se contende. Não adianta querer confrontar Deus, não adianta você querer ficar revoltado, porque cada vez que você fica revoltado, você está implicitamente dizendo que você é mais inteligente do que Deus e que se você estivesse no lugar de Deus, ele não faria como fez. Era mais inteligente que o Criador do Universo, cara. É muito eu não concordo, o senhor fez isso e eu não concordo com isso. Eu estou revoltado com o senhor. Me ponha no seu lugar que você vai ver como é que eu vou fazer. E mesmo assim, Deus ama essa galera, insiste nessa galera e faz, e morreu por essa galera. E é louco. A galera, inclusive, por nós. Pergunta número 8. Quantos soldados mantiveram Pedro preso? Está lá no versículo 4 de Atos 12. 12:4 diz assim, havendo-o prendido, trancou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados. Quanto então? 16, claro que é. É difícil. 4 grupos e 4 soldados, 16. 4 vezes 4, 16. 16. Mas muita gente, hein? Muita gente. Você vê, e depois da coisa, ele mandou matar os caras. 4. Olha a importância que Herodes estava dando para Pedro. Putz, peguei, achei o Coringa aqui agora, eu tô legal aqui. O cara sem nada, preso, sem qualquer possibilidade. O anjo vai lá e não, deixa eu... A próxima pergunta vai responder. Quem libertou o Pedro da prisão, então? Está lá no versículo 7. De repente apareceu um anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão. Tocando em Pedro, ao lado, despertou, dizendo, levanta-te depressa! E caíram-lhe das mãos as algemas. E aí vai embora. Quando Deus quer, não pode ter milhares... E nesse texto, caíram, não houve nenhuma ação. Caiu as algemas. E aí ele foi chegando perto da porta, a porta... Simone, a porta abriu, Deus chegou na porta, abriu. Isso para mostrar que no curso que Deus tem para a nossa vida, não tem quem impeça e as coisas acontecem. Deus tem. Quem possa prejudicar. O projeto de Deus. Não tem jeito. Você está achando que o diabo pode trabalhar. Ô pessoal, você está achando que o diabo pode tocar em você? A palavra lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18. 5:18, é isso mesmo, se eu não estou enganado, 5:18. Ele diz claramente, o diabo não lhe toca. Não lhe toca. Você crê? O Espírito de Deus habita em você? Tchau, pardal, acabou. Amém. A última pergunta, Pedro foi para a casa de quem quando saiu da prisão? Estaria no versículo 12 do capítulo 12. Depois de perceber isto, foi até a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Vale uma orientação aqui. Essa Maria, ela tinha um irmão, e o irmão era Barnabé. Que loucura. Quando você fala de Barnabé, você entenda que eles estavam reunidos lá. Inclusive, você veja bem, Paulo e Barnabé tinham subido de Antioquia. Estava aquele alvoroço com a morte de Tiago e com Pedro na prisão. Estava tudo morando, com certeza, a palavra não diz, é uma ilação, mas com certeza. Barnabé e Paulo estavam aqui nesse momento. Então, Maria é irmã de Barnabé, eles estavam lá nesse momento de lá, e o filho de Maria, que é sobrinho de Barnabé, é João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, e que na primeira viagem, que nós vamos ver aí para diante, ele pulou fora no começo da primeira viagem e foi embora para casa dele. Cara. E dá um rolo entre Paulo e Barnabé. Deu um futuro, mas vamos ver isso depois. Queridos, isso é a primeira parte da nossa jornada rumo ao entendimento bíblico por Atos. Foi um prazer, até a próxima. Assista o próximo vídeo. Amém.